A gente vai para Brasília agora com o João Pedro Melo para falar de uma iniciativa do governo que é de recorrer ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, para questionar a redução, o porquê dos estados não terem implementado a redução do ICMS no diesel, no preço do combustível, como foi aprovado. Essa conversa se dá na esteira aí da discussão toda sobre mudança no comando do Ministério das Minas e Energia, depois de 2 mudanças no comando da Petrobras e de o governo não conseguir uma saída para, de fato, combater o preço alto dos combustíveis. Então, vou falar com o João Pedro, porque, na verdade, essa confusão vem lá de março e só agora, em maio, é que então se resolveu recorrer à Suprema Corte para decidir, afinal, o que os estados podem ou não podem fazer. É isso, Adriana. A gente está acompanhando essa questão porque essa decisão, né, de recorrer ao Supremo Tribunal Federal foi tomada hoje pelo governo federal e trata exatamente dessa questão das alíquotas do ICMS, né? A gente sabe que alguns estados estão cobrando aí cerca de um ponto de alíquota ali do ICMS, enquanto outros estados acabam cobrando até mais que isso. E foi exatamente esse o argumento da Advocacia Geral da União. Eles entraram com essa ação no Supremo Tribunal Federal, destacando que há alíquotas diferentes, quando uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro determinava, então, que essas alíquotas fossem todas iguais, exatamente para ter um efeito nas bombas aí de combustíveis de todo o país, só que esse efeito não teve aí, vamos dizer assim, uma abrangência nacional, né? Só alguns estados tiveram, de fato, esse efeito. Então, agora a AGU está questionando essa questão no Supremo Tribunal Federal, alegando que há um prejuízo aos consumidores que estão pagando alíquotas diferentes em várias partes do Brasil. Então, esse é o principal argumento nesse momento sobre o preço dos combustíveis, né? Só que aí, fora essa questão, a gente tem também ainda a situação que está correndo pelo Congresso Nacional, que é exatamente a de tratar da privatização da Petrobras. A gente conversou com diversos líderes partidários, os principais de oposição, principalmente, que disseram o seguinte, que vão barrar essa questão da privatização da Pré-Sal Petróleo S.A. e também da Petrobras. A ideia deles é arrumar aí argumentos e também estratégias para que essas duas estatais não sejam privatizadas como deseja o governo federal. E alguns parlamentares que a gente conversou também destacaram o seguinte, que mesmo que essas empresas sejam privatizadas, não há um efeito a curto prazo, se a gente pode dizer assim, nas bombas de combustíveis. Então, na teoria, o preço não vai baixar se essas empresas forem, de fato, privatizadas. Isso é o que diz, na verdade, ou o que dizem os líderes partidários do Congresso Nacional. E aí a gente volta para aquela conversa que a gente teve também com o presidente do Congresso Nacional, que disse que essa questão não está na mesa de negociação, não está no radar, não há uma previsão, de fato, para que esse assunto seja votado. O que a gente sabe também aqui dos bastidores do Palácio do Planalto é que o PPI, né, a Secretaria de Projetos de Parceria de Investimento, essa já está trabalhando nos estudos para a privatização dessas duas estatais. Só que esses estudos ainda estão em fase embrionária, se a gente pode dizer assim. Não há previsão para que esses estudos sejam finalizados e, segundo também o que a gente conversou aqui nos bastidores com o pessoal do PPI, não deve ser uma questão rápida, porque depende de uma série de detalhes, então não há também um horizonte para que esses estudos terminem, para que essa questão vá de fato para o Congresso Nacional. Ou seja, são 3 temas relacionados aí exatamente a essa questão da alta dos combustíveis e também privatização da Petrobras. É isso. Obrigada, João Pedro Melo. Essa discussão sobre o ICMS vem do aumento de 11 de março dos combustíveis. A gente está em maio, não se conseguiu chegar a uma conclusão. Depois já veio outro aumento do diesel. E daqui a pouco vem outro da gasolina, porque a notícia no cenário internacional é de que o nosso preço aqui, em relação à política que hoje a Petrobras pratica de paridade com o preço internacional, o nosso preço da gasolina já estaria defasado, então em breve pode ter outro aumento da gasolina e não se consegue chegar a uma conclusão do que fazer com a política interna. E às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Governar, gente, é sentar numa mesa, conversar. E conversar significa saber falar e saber ouvir. Junta todo mundo, junta os secretários de Estado da Fazenda, de Economia de todos os estados, sentam com o Ministério da Economia e conversam, falam e escutam e chegam a uma conclusão. Nós não conseguimos ainda.